essa é a situação mais comum que existe. Você vai fazer uma prova para entrar numa empresa. Você quer ser contratado como programador ou programadora. E aí, eles vão te aplicar uma prova técnica e vão te colocar esse problema aqui, que é extremamente popular. Ele ficou muito popular não tanto pela simplicidade dele, mas porque descobriu-se, quando ele se popularizou, que a maior parte dos programadores, os pretendentes a programadores ou programadores que saíram das faculdades, dos cursos de graduação ou pós-graduação, simplesmente não conseguiam resolver esse problema. Então não é tão simples assim. Mas ele mostra que há uma deficiência em lógica de programação. Então vamos primeiro entender o que é esse problema. Ele se chama FizzBuzz. E ele é razoavelmente simples. Você vai imprimir uma lista de números de 1 a 100, igual eu estou fazendo aqui. Mas tem pegadinha, claro. Se fosse só isso aqui, você já teria passado no teste. O interessante é o seguinte, se você não tiver nem ideia do que você tem que fazer para resolver esse tipo de problema, às vezes pode ser tensão sua, mas em casa, tranquilo, repensa se programação realmente é a sua área. E se realmente for, tem que dar uma estudada em lógica, isso aqui é treinar, praticar, pensar em problemas. Né? Porque programar não é para qualquer um. Assim como cantar não é, esculpir. Exige um certo esforço. Então vamos pegar aqui e vamos entender. Você vai imprimir essa lista de número de 1 a 100, mas se o número for divisível por 3, ele não vai imprimir o número, vai imprimir Fizz. E se o número for divisível por 5, você vai imprimir Buzz. Então a lista ficaria mais ou menos assim. 6, Fizz, 9, Fizz, 10 é divisível por 5, portanto Buzz, 12, Fizz, 15 é divisível por 3 e por 5, portanto FizzBuzz. E aqui no final, o 100, como ele é divisível por 5, Buzz. Então essa seria mais ou menos a lista que você teria no final. Vamos ver algumas soluções para esse problema. Bom, para começar, você vai ter uma instrução que vai ser um loop. E o loop mais simples que tem para esse caso é esse, que você vai começar com uma variável chamada i, que começa com 1. Ela vai ser incrementada a cada iteração desse loop, enquanto o valor dela for menor ou igual a 100, ou seja, de 1 a 100. Se a gente for imprimir aqui esse valor, você vai ver que ele vai, o valor de em cada iteração, você vai ver que vai imprimir realmente de 1 a 100 para a gente. Beleza? Eu estou usando aqui linguagem Groove, mas isso aqui você pode resolver em praticamente qualquer linguagem de programação. Bom, uma solução que eu já vi ser aplicada é essa aqui, olha. Igual a 1, line 1, else if igual a 2, line 2, else if i igual a 3, printline Fizz, else if i igual a 4, está começando a ficar com som, printline 4. Você já entendeu aonde que você vai chegar. A pessoa chega e coloca ifs de 1 até 100. E para cada um desses ela vai colocando aquilo que vai imprimir. Isso é uma solução para o problema? É. É uma solução aceitável? Não. Por que não é uma solução aceitável? Porque não há lógica nenhuma aqui. Eu estou simplesmente checando de 1 a 100 e sabendo o que eu vou fazer. Não há inteligência aqui. Repara, se eu chegar e falar, olha, não vai ser de 1 a 100, vai ser de 1 a 1000, como é que se resolve esse problema? Ou então se eu vir e falo o seguinte, não vai ser por 3 ou 5, vai ser por 2 e 7. Você vai ter que refazer todo esse loop, então essa aqui não é uma solução bacana. Do ponto de vista de manutenção de código, isso aqui é impensável, tá? Então, um outro caminho, a pessoa ela pode pensar numa solução basicamente igual essa aqui, olha. Primeira coisa, como que eu sei se um número é divisível por outro? O resto da divisão é 0. No caso do Groove, eu tenho um operador módulo, que é esse aqui, olha. Então, se eu colocar o i, dividir por 3 e o resto for 0, eu vou ter uma situação aqui. Caso contrário, se ele for divisível por 5, eu vou ter outro caso. E se eu tiver a situação em que esse cara for divisível por 3 e também for divisível por 5, o 15 está aqui. E o caso final, que é quando ele é divisível por 3, por 5, por 3 e por 5. No caso final, eu vou imprimir o próprio número. Ok? Então, se eu for mandar executar ele nesse momento, nenhum daqueles casos vai aparecer, repara. 1, 2, múltiplos de 3, eles não aparecem aqui mais para mim. Vamos preencher o restante. Printline, nesse caso aqui, FizzBuzz. Se é só por 5, printline, buzz.
Se é por 3, fiz. Vamos ver o resultado? Opa, digitei uma coisa errada aqui. Ah, digitei errado esse cara aqui, ó. Print line. Pronto. Vamos ver o resultado. 1, 2, fiz, 4, 5 bus, 6, vamos chegar no 15. Opa, ele imprime para mim só o fiz aqui. Por quê? Dentro dessa iteração, ele chegou dentro do 3, imprimiu aqui para mim só o fiz aqui. E passa para o próximo passo do loop. Vamos então consertar isso aqui. Fácil. Se o número é divisível por 3 e por 5, então dentro dessa condição, eu coloco isso aqui, olha. Nesse caso é divisível por 3, porque está aqui, e por 5 também. Então, vou imprimir aqui, fiz bus. Caso contrário, eu imprimo só fiz. Vamos aqui para o caso do 5. A mesma coisa que eu fiz anterior, olha. If dividido por 3, igual a 0. Agora ele é divisível por 5 e por 3 também. Print line, fiz bus. Else, imprime apenas bus aqui para mim. E aqui, olha, esse caso por 3 ou por 5, ele não é tão necessário. Eu poderia até pensar, se eu fosse mais ingênuo, eu poderia até otimizar isso aqui. Não precisa de duas opções aqui, uma só, já que é por 15. Mas os dois casos aqui de cima, olha, já trataram poder divisível por 15. Então eu posso simplesmente cortar essa opção. Vamos ver o que eu tenho de resultado. 1, 2, fiz, 4, bus, fiz, 6, 7, 8, vamos para o 15, fiz bus, certinho. Vou pegar um outro aqui, 45. Vamos ver se ele me imprime, fiz bus no 45. 47, 46, 45, fiz bus, certinho. Essa é a solução válida para o problema, mas ela ainda não é uma solução ideal. Na realidade, eu nem sei se existe uma solução ideal para esse problema, mas existem soluções mais elegantes. Por que essa não é uma solução elegante? Basta olhar o tanto de if aninhado que a gente tem aqui, olha. É muito if. Imagina você tendo de dar manutenção nisso, nesse código, ou entender como é que ele funciona, 6 horas da tarde de uma sexta-feira. Impossível. É garantido você fazer bobagem. Então vamos pensar numa outra solução mais simples para esse problema. Também não é uma solução ideal, mas é um pouco mais simples. Vou guardar essa implementação aqui para a gente poder comparar ela mais tarde. Lembra que o objetivo do problema aqui é simplesmente ter a impressão de valores para mim. Não é tanta matemática. Então, como que eu poderia simplificar isso aqui? Bom, primeiro eu vou criar uma variável do tipo string, um texto vazio. Agora vamos simplificar isso aqui. Vou primeiro colocar uma primeira condição. Se o i for divisível por 3, eu vou concatenar a esse texto, ou seja, eu vou colocar esse texto que é um texto vazio, eu vou fazer o seguinte, saída mais igual, fiz. Se o meu cara for divisível por 5, saída mais igual, bus. Então o que eu fiz aqui? Vamos imaginar no caso do cara que ele é divisível por 3 e por 5. O 15, por exemplo. Ele vai passar nessa condição, então essa variável aqui ela vai ficar igual a fiz, certo? Quando eu chegar nessa segunda linha aqui, ele vai concatenar de novo e vai colocar o bus aqui. Ela vai passar a ser bus. Fechou? E aqui eu mato esse problema com uma terceira linha, que é a seguinte. If a minha saída é igual a uma string vazia, ou seja, ele não passou nem por esse caso, nem por esse, imprimo i. Caso contrário, imprimo o próprio valor da saída. Vamos ver o resultado? Pronto. Olha só que interessante. 1, 2, fiz, 4, bababá. Vamos chegar no 10, 13, 14, fiz bus. Uma solução de 3 linhas, 4 linhas, se você for assim, contra essa infinidade de ifs aqui. E essa é só uma das soluções, nem é a solução mais bonita ou mais inteligente disso aqui, mas é uma solução, sem sombra de dúvidas, mais fácil da manutenção. Se eu quisesse aumentar o meu tamanho do loop aqui para, sei lá, vamos imaginar que é um loop de 3.745 posições, não tem problema. E se eu quisesse colocar a minha impressão sendo dividida não por 3 ou por 5, mas por 2 ou por 7, eu mudo só em 2 lugares aqui. Não igual no meu código anterior, que eu teria de mudar num monte de outros pontos. Vamos ver o resultado aqui? Pronto. Está aqui o resultado, facinho de dar manutenção, facinho de expandir.
Esse é o problema FizzBuzz. E eu vou gravar mais uma série de vídeos aqui nesse canal que são só problemas algorítmicos, fáceis de responder. Tanto fáceis assim, né? Quando você tem mais experiência. Mas que são problemas comuns e interessantes que eu acho que a gente, enquanto programador, enquanto programadora, você tem que conhecer esses negócios. Obrigado e até o próximo.